Muito boa tarde, minha gente! Tem descrençante aí comigo? Bora reprogramar a crença? Bora saber qual é o elemento essencial para que você realize? Porque sem esse elemento você entra em conflito e não realiza? Tem descrençante aí? Oi, Gil, Pamela, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui comigo no ao vivo e você que não vai ter replay, mas que entrou depois nessa live, seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo? Me vendo e me ouvindo bem? Bem-vindo, senhor Lauro. Agora sim, Gil, muito obrigada, viu? Então, é o seguinte, tô vendo que tem descrençante aqui. Oi, Rosana! Rosana Descrençante colocou aqui os símbolos muito bem. Pamela, agora sim? Então tá bom, já liguei o Bluetooth aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Gil, lembrando que essa live não vai ficar disponível e a gente tem uma mentoria hoje para falar sobre um elemento essencial, importantíssimo, que quando você não leva em consideração esse elemento, o que acontece? Acontece que você não realiza. Acontece que quando começa a atingir suas metas, muitas vezes essa meta, como eu sempre pergunto para vocês, o que é que de verdade vocês querem realizar? Quando chega numa meta, muitas vezes não é o que você quer. Muitas vezes é o que o outro quer. Muitas vezes você desiste no meio do caminho. Por quê? Você está fazendo, mas não é porque você quer. Então, bora falar sobre esse elemento essencial? Vamos lá? Terapeuta, é o seguinte, se você não tá realizando, além de crenças que estão te limitando, muito provavelmente você não tem vivido todos os dias olhando para este elemento essencial que eu vou falar aqui para vocês. Beleza? Lembrando então que dia 16 de setembro a gente começa com uma nova turma de mentoria em grupo, mentoria focada para destravar terapeutas para que eles vivam a própria missão, que é ajudar pessoas. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Camila Ragazzini, destravo terapeutas para viverem a sua missão. Se você não é um terapeuta profissional e nem pensa em ser, mas quer ser terapeuta de si, o convite fica para você também. O link está na minha bio. Fechado? Então, bora lá. É o seguinte, no seu inconsciente, ó, vou mostrar um desenho aqui que eu fiz esses dias numa das mentorias e eu recebi mensagem no direct de pessoas falando: Camila, eu nunca tinha pensado dessa maneira, tá? Talvez até você já tenha me visto fazer esse desenho ou já ter visto algum símbolo parecido. Mas vamos imaginar aqui, vamos trazer a imagem que para nossa mente é muito importante para que ela possa ter um norte, possa seguir. Inclusive, quando você tem uma meta, terapeuta, de realizar algo, mas você não tem uma imagem clara, é muito provável que esta meta, que esta visão sem a imagem não se realize, não se concretize. É como você está perdido numa cidade X que você não conhece. E aí você olha para o seu GPS, até sabe que tem esse aplicativo no seu celular, mas você não coloca ali o lugar que você quer chegar. Não tem uma rota específica. E aí esse aplicativo fica rodando e não te leva lá. É importantíssimo que a meta que você quer realizar, terapeuta, como por exemplo viver a sua missão, tem que ter uma imagem. E dessa imagem ter um elemento essencial que eu vou falar aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que esse iceberg aqui, né, desenhado meio rusticamente pela minha pessoa, 5% apenas é a sua consciência, como eu sempre falo para vocês, né? E 95% é o seu inconsciente, essa fonte que faz você ter os resultados que você tem. E o que é que existe aqui no nosso inconsciente? O que é que tem aqui nesse manancial, nessa fonte? Estão comigo? Aviãozinho, o Lauro tá pedindo, porque essa live não vai ficar disponível. Fazer esse movimento ajuda demais o método Descrençar, a mim também, toda a equipe. Por quê? Porque a gente pode
levar para mais seres humanos que muitas vezes nunca ouviram falar de crenças, que é o que eu amo falar e reprogramar. Então, ó, vamos imaginar aqui você, tá bom? Você, descrençante, é esse iceberg aqui, tá? E aí você tem uma ponta, o seu 5% que é a sua consciência. Aquilo que você pensa de forma consciente, aquilo que você diz de forma consciente. Aquilo que você define como a sua meta. Ah, por exemplo, eu quero viver de terapia. Eu quero ajudar pessoas. Só que, o que é que existe nesse manancial aqui, nessa fonte, que faz você realizar ou não? A primeira coisa que existe aqui é a sua história, descrençante. Toda a sua história, desde o momento da gestação da sua mãe, onde você estava na barriga dela. Desde aquele momento, as informações que chegaram no seu sistema através do cordão umbilical dessa mãe, está aqui, ó. Nada se perde, porque energia não se perde. Ela é substituída, ela é modificada, ela é transmutada, mas ela não se exclui, tá? Então tá aqui. Todas as suas informações estão nesses 95%. Além da sua história, o que é que tem aqui? Tem a sua sombra. Mentorado meu sabe o que é isso. Inclusive existe um módulo inteiro sobre sombra dentro do método Descrençar. O que é essa sombra rapidamente? Sombra é tudo que você teve que reprimir, porque o social acha feio. Você não pode falar alto, mocinha. A família ou a religião acha que isso é pecado. Então você não pode nem pensar nisso. Em desejo, ter prazer, não, isso é pecado. Só que instintivamente eu tenho essa informação em mim. Eu sinto prazer, por exemplo. Só que quando eu reprimo, eu mando para onde? Eu mando para esse manancial aqui. Eu mando isso aqui e ele se transforma na nossa sombra. Só que essa sombra quer emergir para a consciência. Ela quer vir à tona para ser trabalhada. Para que essa repressão se transforme em manifestação. Sempre. Sempre. Então eu tenho que elaborar minha sombra. Mas tudo bem, ela está aqui. Esse não é o elemento essencial que eu quero dizer para você nesta mentoria, tá? Falei que a sua história está aqui. Falei que sua sombra está aqui nesses 95%. As suas crenças todas estão aqui. Inclusive, as suas crenças são elas as responsáveis. Inclusive as crenças dos seus referenciais, pais, pai, mãe, professores, avós. Faz com que você não possa manifestar. Faça com que você reprima alguma manifestação. Por isso se torna sombra, tá? Esse é o fluxo. Agora, existe um outro elemento que está aqui, que está em você, descrençante. E que se você não leva em consideração, você não realiza. Ou muitas vezes, como eu sempre vejo em mentorado, estão querendo realizar, querendo uma meta, mas não para si. É porque tá na moda. Porque é bonito no Instagram. Porque meu marido pediu, porque meu chefe pediu, porque os meus filhos querem. E eu esqueço que eu tenho uma vida, escolha. Que eu tenho um divino em mim. E qual será esse elemento? Que muitas vezes eu entro em conflito, eu fico desconfortável porque eu não respeito este elemento. Eu entro em conflito, fico desconfortável, não chego na minha meta. Se chego é a duras penas, há uma força muito grande do meu ego. Por quê? Porque faltou respeitar aquilo que é importante, chamado valor. Quando você não respeita o que é importante para você, quando você nem sabe que valor são os seus, e eu vou te ensinar hoje a identificar os seus valores, quando você nem sabe que é importante olhar para os seus valores, você não realiza. E sim, você precisa olhar para suas crenças e sim, você precisa olhar para os seus valores. Não para os valores do marido ou da esposa só. Não para os valores dos filhos só. Não para os valores dos clientes só, mas os seus valores também. Inclusive amanhã o nosso tema vai ser autoestima e autoconfiança. Para que você seja um terapeuta de sucesso, se você não se coloca como importante, se você tem sua autoestima e autoconfiança muito baixa, significa que para você não é importante. E se você não é importante para você, é óbvio
que você emana essa informação e o outro também não te vê como um valor. O outro também não te dá valor. Estão comigo? Nadir, tá comigo? Digam pra mim se estão me acompanhando. Eu vou falar mais pausadamente, porque eu quero ver vocês, eu quero ler vocês, tá bom? Me digam se vocês estão me acompanhando aí, se tá ficando claro então, se esse elemento ficou claro pra vocês. Obrigada, Rosana. Gil, obrigada. A gente vai ver esse elemento de uma outra maneira hoje, tá? Então tá bom. Ó, quando você está numa relação, por exemplo, amorosa, tá? Ou numa relação profissional também. Se você não conhece o que é importante pra você, oi Washington, seja muito bem-vindo. Se você não sabe o que é importante pro outro, essa relação entra em conflito. Conflito interno e conflito externo. Se, por exemplo, numa relação de trabalho, você é um líder e você tem como um valor respeito. Só que o seu liderado não tem esse valor e mesmo assim ele entrou lá no processo seletivo, ele fez parte dessa empresa, ele faz parte dessa empresa. É óbvio que vocês vão entrar em choque, em conflito em algum momento. Porque eu, líder, tenho valor e respeito, mas o meu colaborador, o meu liderado não tem. Claro que vai dar choque. Se pra mim o meu valor é importante pra mim a liberdade numa relação amorosa, é importante liberdade, e isso não invalida o amor. Mas eu respeito porque eu me amo também. Só que do meu namorado, da minha namorada, o valor mais importante pra ele ou pra ela é, por exemplo, segurança. Vai entrar em conflito se eu não me conheço, se eu não sei o que é importante pra mim, se eu não sei o que é importante pro outro. Aí o que o outro vai interpretar? Ah, a Camila não gosta de mim. Ou, o João não gosta de mim. Porque eu nem sei quais são os meus valores. E obviamente, de novo, eu entro em conflito. Quais são os seus valores, terapeuta? Qual é o valor mais importante na sua vida? Não da boca pra fora. De verdade. Quer ver onde começam os conflitos nas famílias? Quando pra mim é importante, por exemplo, estudar e pra minha irmã é balada, por exemplo. E aí a minha irmã quer que eu acompanhe ela na balada. Só que eu não quero. O que a minha irmã acha? Que eu não gosto dela. Não tem nada a ver com gostar de um ser humano. Tem a ver com conhecer os próprios valores e respeitar estes valores. Se você não respeita o que é importante pra você, você vai entrar em conflito. E olha só, presta atenção. Se eu tenho um valor muito grande aqui, ó, no meu inconsciente, eu nem sei. Aí presta atenção no que eu vou dizer. Aí eu desrespeito esse valor, que é a liberdade. Só porque a minha irmã quer que eu vá na balada com ela, tá? Aí eu vou na balada. Só que eu me sinto mal nessa balada. Eu não gosto de estar lá. É pesado pra mim. E eu faço isso todo final de semana pra agradar o outro, pra agradar minha irmã, pra agradar o meu marido, pra agradar minha chefe, pra agradar o meu, sei lá, o tempo inteiro, esquecendo do que é importante pra mim. Vejam a importância disso. Óbvio que eu vou estar, pra você que sabe quais são as bases do método Descrençar, além da psicologia, a física quântica. É neurociência também, é espiritualidade. Olha pra física quântica, olha pra essa energia que nós somos, porque somos formados por átomo. Se eu tô o tempo inteiro emanando que merda tá aqui, com perdão da palavra, eu odeio estar nessa balada, eu não quero ficar aqui, porque eu não estou respeitando o meu valor, como é que eu vou manifestar coisas boas na minha vida? Vocês estão comigo? Olha a importância disso. Eu preciso muito que vocês se conectem a essa informação, que demorou muito tempo, era muito raso pra mim. Era muito raso lá em 2013. Ah, tá, legal, valor. Missão, visão e valores. E eu ensinava isso quando eu era gestora numa indústria. Eu só contratava pessoas para trabalhar na minha equipe, por exemplo, pessoas que tinham os valores da empresa, mas ó, era tipo, está só estampado na parede. Sabe aquelas empresas que só diz que tem visão, missão e valores, mas de fato não vivem isso? E na hora de contratar uma pessoa,
Contrata aquela pessoa que tenha lá a habilidade técnica só, que tem a informática, que tem o inglês fluente, que tem XPTO, mas não tem o valor do fundador, não tem o valor daquela companhia. E entra em conflito, óbvio. Só que isso não acontece só na empresa, isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece nas nossas relações. Isso acontece quando eu quero ser um terapeuta de sucesso, mas não respeito o meu valor. Eu nem sei quais são esses valores, Camila. Então, quando você define a sua meta, se você não considera esse elemento valor, você não chega lá. Você não realiza e entra em conflito. Porque muitas vezes você está cumprindo tabela, fazendo pelo outro só. O que é importante para você, descrençante? Quais são os seus valores? Os seus valores estão estampados todos os dias para você tomar decisões? Sabe quando você toma uma decisão e entra em conflito? Você não respeitou os seus valores. Por exemplo, disse sim, querendo dizer não. Por quê? Porque você nem sabe o que você quer, você nem sabe o que é importante para você. Você nem sabe, muitas vezes, que a transparência, a integridade, a verdade é um valor seu. E quando você diz sim pro outro querendo dizer não, você não está respeitando a sua integridade, a sua verdade, a sua transparência. E aí se sente mal. Mas não é só porque você falou que o outro quer ouvir, é porque você se desrespeitou. E, obviamente, de novo, você está em uma vibração. Sentimento, onda, é o que você vai emanar. Incoerência e mais do mesmo em relações, em resultado financeiro, com seus clientes, carreira, saúde, vai estar no seu campo, vai estar em você. Por quê? Eu estou fazendo algo que não respeita o que é importante para mim. E eu conto muitas vezes, já tive a oportunidade de falar com vocês abertamente, que teve uma época da minha vida que eu decidi que ia fazer, sei lá, muito dinheiro. E naquela época eu aceitei um projeto, vários projetos na verdade, em várias cidades do Brasil. Então eu viajei muito a trabalho, dando treinamento a semana toda. Quando eu voltava para casa, numa sexta-feira muitas vezes, eu tinha que me recolher, me distanciar dos meus filhos, ficar no escritório fechado, porque eu tinha que criar um novo treinamento da próxima segunda-feira. Só que eu não lembrei de olhar para os meus valores. Eu esqueci de deixar os meus valores à vista. Eu esqueci de respeitar o que é importante para mim. É claro que fazer dinheiro era importante e é importante. Só que tem outros valores que a gente precisa encaixar na nossa rotina. E que se a balança, isso é uma lei, o ritmo, por exemplo, se eu tô numa polaridade, se o pêndulo tá demais numa ponta, tá deixando a outra ponta capenga. E é claro que essa ponta aqui, se eu não estou em equilíbrio, vai gritar. Os meus filhos começaram a gritar, simbolicamente. O meu corpo começou a gritar, porque eu não estava respeitando o valor família. Filhos, marido, estudo, descanso, em alguns momentos. E é claro que eu entrei em conflito. E eu precisei encontrar uma forma para equilibrar. A partir daquele chacoalhão da vida, do meu desrespeito, é minha responsabilidade. Quando eu comecei a desrespeitar o meu valor família, e entrei em sofrimento, vejam, a gente entra em sofrimento para fazer um movimento, essa é uma lei, a lei do ritmo. Por que o pêndulo vai para um lado? O pêndulo é o símbolo dessa lei universal, tá? Por que muitas vezes está doendo? Para que eu, ser humano, comece um movimento de ir para outra polaridade, para outro lado. Então, a partir desse meu sofrimento, a partir desse seu sofrimento, muitas vezes você está aqui, nessa mentoria. Muitas vezes você faz aquilo que não estava fazendo, para que você pare de sofrer, não é assim? Muitas vezes a gente tem que estar no fundo do poço, a gente aprende muito mais pela dor. E por que eu entrei nessa dor? Porque muitas vezes eu desrespeitei o que é importante para mim. E eu fiquei só olhando o que é importante para o outro e não para mim. Aí eu tive que adaptar o meu trabalho, fui diminuindo os treinamentos naquele final de ano mesmo, e migrei completamente para o online.
Aí o que eu faço? Trabalho muito, muito, isso é um valor para mim. Fazer dinheiro é um valor para mim porque eu posso fazer mais. Posso dar qualidade de vida que é um valor para mim, para minha família. E posso estar perto deles. Entendem? Vocês precisam equilibrar os valores com as metas de vocês, terapeuta. Você precisa conhecer esses valores e perceber se você está respeitando o que é importante para você. Porque se não tiver, vai entrar em conflito. Se não tiver, não realiza. Tá, Camila, como é que eu faço então pra conhecer esses meus valores? Eu que nunca ouvi falar. Eu que nem sei, até ouvi falar, mas eu nunca fiz esse exercício e por isso eu não saio do lugar. Eu já vou falar pra vocês quais são esses passos, né? O que é que você pode fazer ainda hoje pra ficar mais presente pros seus valores. Mas perceba, a gente precisa, no dia a dia, olhar aquilo que nos dá prazer. Olhar também aquilo que nós mais fazemos. Olhar também aquilo que de verdade é importante. Então, por exemplo, se pra mim é importante fazer exercício físico e eu não faço, e aí eu tô numa pegada muito louca de trabalho, eu tenho que olhar, aí eu começo a me sentir desconfortável. Eu preciso perceber que valor eu tô me desrespeitando. Quando eu já falei isso pra vocês também, né? Quando eu, sei lá, por algum motivo tô viajando a trabalho mesmo, porque eu ainda faço viagens a trabalho. E naquele hotel não tem a minha panqueca. Quem me conhece sabe, eu amo comer todo dia de manhã aquela mesma panqueca. Há anos eu como a mesma panqueca. Ela me acompanha. Quando eu não como essa panqueca, eu entro em desconforto. Mas só por conta de uma panqueca? Não, porque é importante pra mim. Se Deus é importante pra você e você não está em conexão com Ele, você se sente desconfortável e nem sabe por quê, é porque você não está respeitando o valor Deus. Se você não sabe quais são os seus valores, você vai entrar em conflito. Então, o primeiro passo para você começar a identificar o que é importante para você, e é esse o elemento que se você não respeita, sem ele, você não realiza e entra em conflito. Muitas vezes conflito interno e pode acontecer de conflitos externos também, tá? Então, a primeira coisa, ponto 1, observe nas suas próximas 24 horas aquilo que você mais faz. E aquilo que você mais faz, que te faz se sentir bem, é estudar, é trabalhar, é estar com tempo para descansar, é você ter uma troca, uma conversa com pessoas, é você conseguir pagar os seus boletos e sobrar para você investir. O que é que você mais faz no seu dia a dia? Atendimentos. Faz a sua caminhada, isso te faz se sentir bem. E quando você não faz, você se sente mal, tá aí. Comece a listar aquilo que você mais faz e aquilo principalmente que mais te faz bem. É aí que estão os seus valores. Esse é o primeiro exercício que eu quero mostrar pra vocês, tá? Tudo bem? Segundo exercício importante. Então, o primeiro é observar tudo que você mais faz e aquilo que te faz se sentir bem. Ah, eu tava falando de uma coisa, eu quero retomar isso, né? Quando você for tomar sua decisão, inclusive depois que você tiver clareza dos seus valores e deixe isso visual, quando você tiver que tomar uma decisão importante, por exemplo, saio desse trabalho ou não saio? Entro nessa relação ou não entro? Quando você tiver, por maior ou menor que seja essa decisão, aceito esse convite nesse churrasco ou não? Você precisa olhar para os seus valores. Porque se você não respeita esses valores, você vai entrar em choque, vai entrar em conflito, tá? Então vamos para o segundo exercício para você identificar os seus valores. Eu vou dar aqui alguns exemplos de valores. E eu já vou dizer qual é a diferença de um para outro valor. Eu fiz essa diferenciação, tá? No meu processo e dentro das mentorias, quando os meus mentorados precisam saber, porque eles não conhecem os próprios valores, essa é a diferença que eu gosto de fazer para ficar mais claro, tá? Que é, por exemplo, o valor físico e o valor forte. E eu já vou ensinar vocês. Mas, agora, anote aí. Eu espero que você já esteja com papel e caneta. Anote aí alguns exemplos de valores que eu vou sugerir para que você perceba se você tem como importante para você, tá bom? E aí, logo depois, eu vou te dar alguns exemplos e você vai fazer o exercício de observar as suas 24 horas, o seu dia, daquilo que você mais faz, daquilo que você mais foca, daquilo que te faz bem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou dar de valor, dinheiro. Anote aí. Dinheiro é importante para você? Marque dinheiro.
Segundo valor importante, ou valor sugerido, que eu quero que você observe se é importante para você: filhos, casamento, exercício físico, família, anote, casa, carro, atendimento, silêncio, conversas, churrasco, viagens, saúde, natureza, livros, casa limpa, clientes, vendas, Deus. Alguns exemplos de valores, é uma palavra, uma palavrinha, que pode ficar juntas com outras palavras, tá bom? Ednete, acho que é isso, me perdoe se eu falei errado, eu vou repetir, tá bom? Eu vou repetir alguns valores e você anote aí, vou falar mais devagar. Mas preste atenção, é só algumas sugestões de valores, tá bom? Vocês vão se observar durante as próximas 24 horas. Lembrando que esta mentoria não vai ficar disponível, mas eu vou falar de novo. Edi, vou te chamar de Edi, tá bom? Eu vou falar de novo. E é importante que vocês tenham aí essas sugestões que eu tô passando pra vocês, mas Ednete, tá bom, Ednete? Mas você se observe. Observa aquilo que você mais faz, que te faz ficar bem. Tem pessoas que estudar não, limpar a casa o tempo inteiro. Limpar a casa. Vocês estão sem áudio? Vocês estão sem áudio? Eita. A Janilda tá dizendo que tá sem áudio. Pra mais alguém? Alguém pode me dar um retorno? Pamela, não tá sem áudio ou tá com áudio? Diz pra mim, com áudio ou sem áudio, por favor. Eu acho que não tem ninguém de suporte aqui comigo. Tudo certo? Obrigada, Sheilinha. Pra quem tá sem áudio, Farias, sai e entra de novo, tá bom? Ouvindo bem, Rô? Então tá bom. Ó, obrigada. Obrigada, Washington. Obrigada aí. Carlinha, muito obrigada. Então vamos lá, eu vou repetir os valores. Lembrando que são só sugestões. Nós temos dezenas, centenas, milhares de valores. A gente precisa perceber aquilo que é importante pra gente no nosso dia a dia. Primeiro, anote aí. Obrigada, Má. Dinheiro. Obrigada. Dinheiro. Filhos. Exercício físico. Família. Casa. Carro. Igual o professor Hélio, né? Casa, carro e apartamento. Casa, carro e apartamento. Silêncio. Só alguns exemplos. Conversas. Churrasco. Festa. Viagens. Casamento, Bia, perdão. Subi aqui, ó. Saiu da minha cabeça, depois eu não lembro tudo, né? Eu tô olhando algumas colas que eu coloquei aqui, só pra não esquecer. E aí surgiu uma palavra na minha cabeça. Obrigada, Bia. Casamento. Parei em viagens, né? Saúde. Alex, beijo pra você. Natureza. Livros. Casa limpa. Clientes. Deus. Alguns valores para que vocês observem se isso é importante para você. De novo, não tem que ser importante só para o outro. Agora eu vou abrir um outro parênteses que eu me lembrei aqui. Se eu estou numa relação e essa relação é importante para mim, ela já é um valor. Essa pessoa é importante para mim, ela já é um valor para mim. Só que, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Os meus valores e os valores do outro pode ser que sejam diferentes.
Quem é que tá certo, Alex? Quem é que tá certo, Luísa? Quem é que tá certo, Bia? Não tem certo e não tem errado, tem valores. Tem aquilo que é importante pra mim, aquilo que é importante pro Alex, aquilo que é importante pra Luísa, aquilo que é importante pra Bia, aquilo que é importante pro José. E quando eu olho para os meus valores e falo, não, os meus valores são os únicos que são certos, já entrei em conflito, já estou emanando, mais do mesmo eu trago para o meu campo. Desconforto, situações mais desafiadoras, falta, motivos para me irritar. Cada um tem o seu valor, Farias, exatamente. Janilda, é isso. Não tem certo e não tem errado. Ah, mas é importante que você tenha valor família importante. Que absurdo, Camila. Você não tem o valor família. Eu tenho valor família. É aí que entra o conflito. É aí que começam as brigas. Porque eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro. Porque eu não sou capaz de entender que o meu valor é diferente do outro. Mas não é melhor. Ou vice-versa. Aquilo que é importante para você não necessariamente é importante para o outro. Se é importante para você contribuir com o outro, por exemplo, dando esmola, dê esmola. Se para mim é importante comprar lá a cesta básica e ir lá ficar meio período no orfanato, é meu valor. E o que a sociedade faz? Que feio. É valor para você sexo? Que absurdo. É valor pra você festa? Que absurdo! É valor pra você Deus? Que absurdo! Não é assim? E aí a gente quer colocar goela abaixo os nossos valores na vida do outro. E aí a gente entra em conflito. E aí a gente briga. E aí a gente entra numa frequência densa. E aí a gente se engana. E aí a gente engana o outro. Presta atenção no que eu tô dizendo, por favor. Vocês provavelmente já tenham me ouvido falar e já saibam disso, mas isso é extremamente importante que vocês introjetem em vocês. Que vocês deixem claro, visível para vocês os valores de vocês. E quando vocês se encontrarem com pessoas que têm valores diferentes, sejam empáticos, se coloquem no lugar do outro. Ele só tem um valor diferente. E não queira que ele entenda o seu valor. Muitas vezes ele não vai entender. Só que se esta relação, se esta pessoa for importante pra você, aceita. Tá tudo bem. Ela tem um valor e você tem outro. Ponto. É só isso. Ok? Dei então segundo modelo aí, segundo tópico para que você entenda seus valores, para você que nunca ouviu falar disso ou que você não tem clareza dos seus valores. Faça uma lista do que é importante para você. Do mais importante ao menos importante. Faça uma lista de 10, pelo menos, tá bom? Faça uma lista de 10, porque nós temos dezenas e centenas de valores, mas faça o valor... Vou dizer uma coisa importante, outra coisa importante, né? Eu quero muito que vocês assimilem isso que eu tô dizendo. Fez uma grande diferença no meu processo também, faz, eu tenho certeza, nos meus mentorados. Vocês precisam fazer uma catarse escrevam vários valores, diversos. Depois vocês tenham 10 valores, entre 1 mais importante e 10 menos importante. Como é que eu vou saber isso? Olha para o seu dia a dia, se observa. O que é mais importante para você? Dinheiro ou livro? Saúde ou dinheiro? Deus ou o José? José da minha vida, sei lá, meu marido. Percebem? Vocês precisam encontrar essa hierarquia e deixar isso claro para vocês. Deixar exposto para vocês e eu já vou dar o exercício, vou dar a continuação desse exercício. Beleza? Agora, eu falei para vocês que eu chamo de 2 tipos de valores, tá? Tô sem caneta aqui de novo. Mas eu dou 2 tipos de valores para que você... Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão valores. Fiquem comigo. Presta atenção. A gente tem valor, nós temos valores FF, para vocês não esquecerem, FF. O valor F1 é o valor físico, já vou explicar. E o valor F2, ou só F1, 2 é só para diferenciar, tá? E o outro F é o valor forte. Valor físico e valor
forte. Alex, sem querer querendo, estranho mulheres com muitas tatuagens. Não é um valor pra você. E muito provavelmente, Alex, você aprendeu isso com seus pais, com outras pessoas que são referências pra você, importantes pra você, tá bom? Bia, dos 18 que eu citei, 14 são importantes? Ótimo, perfeito. Tira 4 aí, fica com 10, beleza? Então vamos lá. Ó, valor FF. Vamos, porque por que você não manifesta o que você quer, terapeuta? Terapeuta profissional, terapeuta de si. Por que você não realiza? Presta atenção. Tem o valor físico e o valor forte. Beleza? Valor físico. Me digam aqui no chat. Dinheiro é valor físico ou é valor forte? O que vocês acham? Não tem certo e não tem errado, tá bom? Vocês estão aprendendo aqui e a gente vai aprender juntos. Eu vou ensinar o que deu certo pra mim e vocês vão ver. Valor físico. Dinheiro é valor físico ou é valor forte? Digam pra mim. O que vocês acham? Vocês estão aprendendo, vocês não sabem ainda, eu não falei ainda. A Gil disse valor forte. A Sheilinha disse valor físico. A Andréia falou físico. A Bia físico. Ó, presta atenção. A Clebinha disse os dois. Ah, só porqueira. Olha só, a Claudinha falou forte. Qual é a diferença nesse ensinamento, nessa mentoria que eu quero que vocês compreendam? A Edneta... Ai, de novo, Ednete. Edi, vou ter que chamar de Edi, porque senão eu me perco aqui na palavra, ó. Qual é a grande diferença entre o valor físico e o valor forte? Tudo que você, a partir de hoje, Helena, a partir de hoje, Alex, tudo que você tocar é físico, beleza? Vocês já vão chegar lá comigo. Ó, o dinheiro eu toco é dinheiro é físico, é valor físico. Ok, esses dias não, já faz um tempo. Eu tava no supermercado e eu sempre vou com garrafas de água, isso quando não é garrafa de 1,5 litro, garrafa de água pra eu tomar quando eu preciso ir pra rua. Eu tomo muita água mesmo. É um valor pra mim, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que na época da faculdade, no primeiro ano, até o segundo ano, eu quase não tomava água. E depois começou a se tornar importante pra mim. E muitas vezes é por conta de dor, né? Aí a gente muda os nossos valores. Presta atenção. Água é físico ou é forte? É físico. Eu toco na água. Ó, eu tomo água. É físico. Beleza? Agora, liberdade. Aninha, liberdade é físico ou é forte? E já vou dizer por que eu dou o nome de forte, tá? Liberdade é físico ou é forte? Liberdade. Lembrando que dinheiro, eu toco no dinheiro. Eu pego dinheiro. Tudo que eu pego, que é importante pra mim, dinheiro, água, filho, marido, captou, Claudinha? Tinha que ser descrensante, né? Tudo que eu pego é físico. Mas tem coisas que são importantes pra mim e que são físicas. Porque tem pessoas que ensinam, e eu já vi, que valor é sempre subjetivo. Não é. Nem tudo que é importante pra você é subjetivo. Água é importante pra mim e eu toco. Perfeito, Gil. Liberdade é forte. Aí é que estão elas. Vocês que estão aqui não por acaso, meus guerreiros, estão aqui sempre comigo nessa mentoria, vocês vão entender por que vocês não manifestam muitas vezes. Fortíssimo, né, André? A liberdade? É. Saúde. Eu toco na saúde. Eu toco na banana, que eu como pra ter saúde. Eu toco na vitamina de abacate, que eu faço, que é um valor pra mim, pra eu ter saúde. Só que saúde boa, Sheilinha, forte, espiritual, emocional. Perfeito, amor, exatamente esse é o raciocínio. Perfeito. Se eu não sinto aquele valor, eu não manifesto. Enquanto você não sentir, é o segredo. Meu livro do Neville Goddard não tá aqui. Grande mestre, tradutor da Bíblia Sagrada, que faz esse olhar, um olhar metafísico, Neville Goddard, recomendo. O Despertar da Consciência. Sentir é o segredo. Enquanto você não reprograma suas crenças, enquanto você não sentir para ter dinheiro, não manifesta. Enquanto você não sentir o amor, como eu sempre falo para os meus mentorados, para ter um relacionamento amoroso, não vai ter o amor, não vai ter o relacionamento amoroso.
Presta atenção. Dinheiro eu toco, ele é importante para mim. Mas ele tem uma força pequena para manifestação. Ele tá onde, ó? Vocês estão comigo? Tá na consciência. Aonde é que eu começo respeitando o valor, a manifestação? Quando o valor é forte. Por que eu quero dinheiro? Para ter liberdade. Aí sim. Se eu ficar só no dinheiro por dinheiro, quantas pessoas milionárias sem sentido que começam a se sabotar e perder todo o dinheiro? Porque não vê propósito no dinheiro, porque se entristece, porque vira depressivo, porque não tem um valor forte que vai além do dinheiro. Tá fazendo sentido? Eu preciso, para quando eu defino a minha meta, e isso eu disseco no método Descrençar. A gente se aprofunda nisso. Enquanto você não tiver uma meta respeitando os seus valores, tanto físico quanto forte, você não realiza. Vocês estão entendendo a importância disso? Então, se você define a sua meta, que é fazer dinheiro, mas dinheiro é físico, qual é o valor forte? Qual é o porquê ter esse dinheiro? É liberdade? Beleza. Qual é o seu porquê ter dinheiro? É isso que você tem que sentir. Você tem que sentir a liberdade. Enquanto você não tiver essa sensação de liberdade, você não vai manifestar o dinheiro que você quer. Enquanto você não tiver uma sensação prazerosa, não manifesta. Porque o manifestar tá ligado aos 95%. Tá ligado ao sentir. Tá? Então, quando eu defino uma meta de fazer dinheiro, eu tenho que buscar sentir essa liberdade. Nas visualizações, principalmente. Eu tenho um começo. Eu tenho que ter uma imagem. Certo? Qual é a imagem? Eu posso ter até a imagem do dinheiro. A imagem da casa. Mas o que é essa casa que é físico? Eu toco na casa. Eu toco na parede. Essa energia manifestada de forma mais densa que eu toco. Mas qual é a sensação de ter esta casa? É aí que o bicho pega. É aí que está o grande ponto. O elemento essencial. Que é o seu valor forte. Eu começo com valor físico e eu manifesto com valor forte. Tá? Uma outra forma, terceiro elemento, ou terceira etapa, ou terceira forma mesmo para você identificar os seus valores. Gratamente, para quem é aluno meu do Gratamente, que é um curso de gratidão ativa e não passiva, aquilo que eu de fato começo a estimular, sistema límbico, quando eu começo a estimular o meu hipotálamo, quando eu começo a estimular partes específicas do meu cérebro através de 28 exercícios, e eu começo a sentir gratidão, um dos exercícios é você escrever de verdade por que você é grato ou grata. Esses porquês diz dos seus valores. Quando você agradece, por exemplo, né, que você tem uma casa, a casa é importante para você. Então esta é mais uma forma, mais um caminho de você identificar o que é valor para quem nunca fez esses exercícios, para quem nem sabe o que é importante para si. Beleza? Certo, Rosângela? Obrigado pelo feedback. Certo, Sr. Lauro? Então, quando eu faço o exercício de gratidão, pode observar, tudo aquilo que você agradece, não aquilo que você ainda quer manifestar. E existe uma forma de você trabalhar no seu cérebro, eu ensino isso no Gratamente, para que você comece a estimular essa gratidão para ter o que você quer. Porque é pelo sentir, certo? Mas quando você elenca, quando você enumera, quando você lista aquilo que você agradece, pode observar. Se você agradece pela casa, agradece pelos filhos, agradece pela saúde, agradece pelo bichinho de estimação, agradece pela comida, isso é valor para você. Isso é importante para você. Quando eu toco, é valor físico. Quando eu não toco, mas é um sentimento, é subjetivo, é mais forte, está na minha força, é um valor forte. Beleza? Então, o que é que você quer realizar, terapeuta? Você quer realizar ser um terapeuta, por exemplo, um terapeuta que vive a sua missão? Quais são os seus valores? Essa é a meta. Ser um terapeuta que vive a sua missão. Essa é a meta. Quais são os seus valores? Você vai entrar em conflito e confronto se você não respeita esses porquês, principalmente o valor forte.
Então, por exemplo, ser terapeuta, e aí eu quero ter um cliente por dia, 5 por semana, 20 por mês. Essa é a sua meta, fechado? Beleza? Tá claro isso? Muito bem. Observa os seus valores. Por que é que você quer ter um cliente por dia? Qual é o porquê? Qual é o seu valor forte? Por exemplo, contribuição. Contribuição é seu valor? Você elencou? Isso é importante para você? Se não for, vai entrar em conflito. Se não for, não vai realizar. Se contribuição é um valor que é forte, eu pego a contribuição? Não pego. Então, mas ela me move. Eu estou respeitando a minha meta. Ela está alinhada. Meta e valor estão alinhados. Outro valor forte, por exemplo, gerar resultado. Eu pego gerar resultado? Ele é subjetivo, mas é importante para mim. E inclusive é para Camila. Gerar resultado na vida do meu terapeuta, na vida do meu cliente, na vida do meu aluno, na vida do meu mentorado é importante para mim. E eu trabalho todos os dias, estou aqui com vocês quase todos os dias, estudo loucamente todos os dias para gerar esse resultado na vida dos meus terapeutas, na vida dos meus alunos. Isso é importante para mim, é isso que me move. É mais forte, tá mais no meu inconsciente, é mais importante ainda. Não é que é mais importante, mas ele tem uma força maior. Importante é valor. A minha meta tem que estar alinhada ao meu valor. Ajudar o próximo é importante para você? É um valor forte? Tá alinhada a sua meta? Você vai. Mas, vamos lá. Outro ponto. Ó, falo disso todo santo dia. Aqui, lembra o que tem aqui? Tem história, tem sombra, tem crença e tem valor. Um dos pilares para essa manifestação é valor, mas eu não posso esquecer das minhas crenças. Não posso esquecer de ressignificar minha história. Isso tudo eu ensino no método Descrençar. Não posso esquecer de olhar para a minha sombra. Tá bom? Mas esse elemento é tão importante quanto reprogramar as minhas crenças. Então vamos lá. Ser terapeuta é minha meta. Fazer 20 atendimentos por mês, por exemplo. Quais são os meus valores que estão dando base e sustentação para essa meta? Se não tiver alinhado, eu não faço. Se não tiver alinhado, eu tô fazendo pelo outro, meu marido que quer, aquela influenciadora do Instagram que fala que é bonito. Não é por mim, porque não é valor para mim. Tá? Mas Camila, eu já escutei isso também. Mas Camila, dizem que valores não mudam. Dizem que crenças não mudam. A primeira crença que você tem que ter, então, para você começar a manifestar, para você começar a viver a sua missão como sendo terapeuta, para você se destravar, eu vou ensinar isso dia 16 lá na nossa Masterclass, para você de fato realizar, a primeira crença que você tem que ter é oposto da condenação. Enquanto você continuar acreditando que valores não se mudam, eu não tinha o costume, eu não tinha o valor de tomar água. E um dia eu tava no supermercado e cadê minha garrafa? Eu tava falando isso pra vocês, né? Eu entrei em desconforto. Caramba, eu tava na fila já. Não dava pra eu sair da fila. Eu até poderia, mas eu fui direto na minha bolsa. Na minha bolsa não tava minha garrafa. Eu podia sair da fila e comprar uma água. Claro que eu podia. Mas é só pra mostrar pra vocês que quando a gente, por mais que seja um valor físico, se a gente não respeita, a gente entra em desconforto. A gente entra em conflito. Vocês estão comigo? Tem que estar alinhado, Pamela. Precisa estar alinhado. Se não tiver alinhado, eu não manifesto. Eu entro em conflito. Eu tomo decisões erradas. Não é que é errada, né? É uma decisão que vai me trazer sofrimento. Vai me ensinar, se eu quiser. Esqueci de respeitar o meu valor. Olha, não é errado. É um aprendizado. Eu precisava fazer uma escolha assim para que eu pudesse voltar a olhar para os meus valores, para que eu realinhasse com os meus valores. Beleza? Então tá. Camila, então, até o que eu aprendi até agora, que valor não se muda. Que crenças não se reprogramam. É muito difícil. Então, hoje, você não vai mudar seus valores e você não vai reprogramar suas crenças. Porque a principal crença que está em você, eu nem te conheço e posso afirmar, é que existe condenação. E eu, Camila, não acredito em condenação. Já fui uma pessoa que acreditava.
Minha mãe tinha câncer, meus tios tinham câncer, minha avó, vão morrer de câncer. Estava fazendo o diagnóstico de um câncer na tireoide. Eu acreditava na minha depressão, tomando 4 antidepressivos, acima do meu peso, acreditava que aquela era a minha realidade. Até que eu cheguei no fundo do poço. Precisa ser assim? Não precisa. Por isso o método Descrençar tá aí. E eu sou muito, mas muito honrada por esse valor, que não é meu. Mas tem um valor além de mim. Não dá pra explicar, né? Então vamos lá. Se você tem a crença de condenação, você não muda valor e não muda a crença. Beleza? Como é que eu começo a mudar os meus valores então, Camila? Porque lá na minha lista de valores, e eu quero fazer dinheiro, dinheiro tá em último. E, por exemplo, em primeiro tá liberdade, tá saúde, tá tudo certo. Só que você tá vivendo um perrengue aí na sua vida? Além das crenças em relação a dinheiro, o valor dinheiro tá lá embaixo? O valor físico tá lá embaixo? Sabe o valor que eu pego? O valor físico tá lá embaixo? O que é que você vai fazer? Deixa essa lista aqui mais apagadinha e tira o dinheiro lá de baixo e coloca lá em cima. Dinheiro, porque você tá vivendo um perrengue, porque valor dinheiro não é pra você tão importante quanto outros valores. Vocês estão entendendo? Só que também é importante. Você vai ter liberdade a partir do dinheiro, não é assim? O qual que é mais forte? Liberdade. Mas como é que eu trago essa liberdade na minha vida? A partir do dinheiro. Na minha lista de valores, dinheiro tá lá embaixo, Camila. Escreve. Usa o seu neocórtex. Faz uma lista e coloca dinheiro lá na ponta. E embaixo, os outros valores. Deixa negrito, deixa grande. E olha para isso todos os dias, para este estímulo escrito por você. Dinheiro. Depois liberdade. Aquilo que é de fato. Até que você comece a dar essa informação para o seu cérebro e para sua mente inconsciente. Dinheiro é importante sim. Porque sem dinheiro eu não tenho liberdade. Sem dinheiro eu não posso dar um convênio médico para os meus filhos. Sem dinheiro eu não posso dar a melhor educação para os meus filhos. Que são importantes para mim também. E aí, o que mais? É só escrever dinheiro e ficar olhando para o dinheiro? Isso também é importante. Porque se hoje, na sua mente inconsciente, dinheiro é um corpo estranho, se aqui não existe, nesse manancial, nessa fonte, o que você é, o que você realiza, se nesse manancial, nessa fonte não tem o valor dinheiro, olhar para o dinheiro, até que você se acostume, é rejeitado. A sua mente inconsciente rejeita. Por isso que você muitas vezes vive para pagar boleto apenas. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda a força, a prosperidade, a abundância que faz parte de quem você é. Mas isso eu vou falar semana que vem só de prosperidade financeira, tá bom? Muito bem. Além de deixar a palavra dinheiro, se possível, coloca uma nota. Deixa uma nota para você olhar. Não é só para manifestar dinheiro. Manifestar dinheiro é fácil, minha gente. É fácil. A questão é você parar de ter o dinheiro como um corpo estranho. E aí a sua mente inconsciente rejeita o tempo inteiro. Não, dinheiro não, por conta das crenças. E por conta dos valores também, porque não é importante para você. Então você rejeita. Então presta bastante atenção. Deixe lá. Se você não tem o dinheiro, anota hoje, escreve dinheiro. E mais, escreve o quanto de dinheiro você quer fazer todo mês. E aí, qual é o próximo ponto? Novos estímulos. Você precisa estar com pessoas que querem prosperidade. Grupos de pessoas. Estímulos no YouTube de imagens, de casas, de carro, de apartamento, se for sua questão. Olha, traz esse estímulo visual, auditivo nas conversas. Observa que tipo de conversa você tem tido. Se é saúde que você não tem e você quer. Se até ontem não era o valor para você saúde, você está colhendo, porque aquilo que é importante para você, você plantou a vida inteira. Olha como tudo está amarrado, minha gente. Vocês estão comigo? A Helena disse, estou mudando cuidados pessoais mais para cima. Perfeito, Helena. Perfeito. Elenca lá para cima. Muito bem.
você precisa buscar novos estímulos? Se no seu ambiente, que faz muito de quem você é, se hoje não é possível mudar esse ambiente, você precisa mudar dentro, internamente. E como é que eu mudo dentro, internamente? Além de olhar, eu preciso ouvir, eu preciso ter novas conversas, participar de grupos, ver filmes prósperos e não de pobreza neste momento. Não é para rejeitar que não exista a pobreza, existe. E para você poder contribuir com esta pobreza que existe e demais no planeta, você tem que ser mais próspero. Não é para rejeitar que existem pessoas passando fome. Você precisa ter empatia. Você precisa olhar para essas pessoas, mas sendo a solução nesse momento para as pessoas. Tá fazendo sentido isso? Se você fizer parte do problema junto com esta pessoa que passa fome e que por conta das suas crenças você rejeita o dinheiro, por conta de dinheiro não ser o seu valor, você começa a fazer parte do problema e não pode ajudar essas pessoas. Não é para rejeitar isso, mas é para nesse momento focar na prosperidade, focar nos estímulos que você ainda não tem e quer ter. Como dinheiro. Para quê, Camila? Para poder contribuir com todo, porque se você não tiver meta, terapeuta, de ser um terapeuta para fazer mais, para viver sua missão, nem que esse mais seja mais uma pessoa e nesta pessoa também existe o todo, que vai ajudar a própria família desta pessoa, que vai contribuir lá no trabalho porque ela vai ser uma pessoa melhor. Olha o quanto de impacto que você está vivendo, que você está fazendo na vida das pessoas. Você, terapeuta, que está vivendo sua missão porque se destravou, vou ensinar isso dia 16, você já se destravou? Não é mais um paciente só, não é mais um cliente só. É a família desse cliente. São os colegas de trabalho desse cliente. Você então está vivendo para o todo. É aí que você manifesta. É aí que é o seu valor forte. Mais do que o valor físico. Tá? Então, fez a hierarquia, percebeu que dinheiro, que é o que tá mais te faltando, tá lá embaixo, porque você tá cheio de crença? Bora reprogramar essas crenças? Dia 16 eu vou ensinar. Link tá na minha bio, gratuitamente. Se valor, dinheiro tá lá embaixo, coloca lá em cima. Se valor, qualidade de vida tá lá embaixo e você tá sofrendo por isso, coloca lá em cima. Se valor, amor, tá lá embaixo, coloca lá em cima. Olha pra isso. E esteja com pessoas que querem também, porque o seu ambiente é muito forte para fazer você ter esses resultados. O mais do mesmo. E enquanto você não pode ter nesse momento um ambiente com pessoas que querem a prosperidade, que querem o amor, que querem essa qualidade de vida como você quer, você precisa mudar dentro. Como é que eu mudo dentro? Buscando novos estímulos fora desse ambiente. Com grupos, com imagens, com conversas, com trocas. Olha para uma pessoa que sempre viveu naquele interior da cidade do estado de Minas Gerais. Aí sai dali, como eu sempre falo, e vai pro Japão. Não tem como essa pessoa vai sofrer, vai, porque era limitado, os valores eram uns. E depois passou a ser outros valores. Enfrentamento é um valor, troca, aprendizado. Tudo começou a se expandir. Essa pessoa muda completamente. Porque, já falei, vou repetir, neurociência agora. Nós somos os únicos mamíferos capazes de nos adaptarmos. Se você pegar um urso polar e colocar no deserto, ele não vai se adaptar, ele vai morrer. Mas pega uma pessoinha lá do interior de Minas e coloca essa pessoa no Japão, ela vai sofrer no começo, mas ela vai expandir. Entra em grupos de pessoas que querem mesmo que você, que queiram expandir. Troque com pessoas que querem mais, como você tem querido, que é expandir. Porque você já tem a nova crença de que não existe condenação. O que existe é libertação. Ei, Alex. É isso aí, tá bom? Agora, pra fechar, tem que andar junto. Ó, eu já amassei esse papel e já desdobrei esse papel umas trocentas vezes. É que eu me empolgo. Olha só. Tem que andar junto. Isso aqui tem que ter valores, meta sim, mas valores e crenças. Terapeuta profissional, terapeuta de si. Se você tá travado,
Se você quer viver sua missão, mas você não conseguiu ainda, você precisa olhar para esses 2 pontos. Para a meta, sim, 5%, porque a sua visão é o que vai te dar seu norte, é seu GPS, mas principalmente para os seus valores e para as suas crenças. Não dá para separar meta, valores e crenças. Não dá. Não dá para separar os 5% dos 95%. Se você tira os 5% da consciência, esconda ela aqui atrás, não vai ser 100%, vai ser só 95%. Se eu só vivo com os 5% que é a minha meta, mas eu não respeito, ó, tá lá atrás, não respeito valores e nem crenças, vai ser só 95%. E vice-versa. Então, se eu tenho só 5 e escondo os meus valores, eu não realizo. Se eu tenho valores, crenças, mas eu não tenho a visão, não tenho a meta, é 95%, não é 100%. Vocês precisam do alinhamento. Pensamento, 5%, certo? Emoção, 95%. É o PEC, a manifestação das crenças. Comunicação, 5% de novo. E comportamento, 95%. Tudo isso dá 100% a sua nova realidade. Certo, minha gente? Beijo pra vocês. Peço desculpas por alguns choques que eu tenho dado, né? Mas é sempre com muito amor e respeito para que vocês realizem mais. Lembrando que o link para participar da Masterclass gratuitamente dia 16 às 20 horas está na minha bio. Façam um exercício de valores. Deixe os valores expostos. Ranqueie de uma outra maneira. Entenda que valor físico e valor forte são necessários. Mas aquilo que vai te fazer manifestar é o seu porquê, é o seu sentir. E o seu sentir é o seu valor forte. Beijo pra vocês. Amanhã temos live. Eu tô achando que hoje é sexta. Eu já tô zureta. Amanhã é sobre como elevar, como aumentar a sua autoestima e sua autoconfiança para ser sim um terapeuta de sucesso. Clebinha, manda um beijo pro meu descrençante pequeno. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.